Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Estão enjoados de mim já? Sim! Vai piorar, tá? Tá mal começando, não dei nenhuma aula de condições bancárias e recém estamos chegando na metade de matemática financeira. Quer dizer, é a metade de estatística, né? 4 de 8. É isso, aula 4 de 8 hoje, né? É conta a primeira, né? Conta a primeira. Já é a quarta já. Mas provavelmente eu vou ter que pedir aula extra, porque eu tô indo bem na manhã, sem pressa. É variar. Eu não consigo calcular até hoje quantas aulas eu preciso para dar um certo conteúdo. Mas é que eu vou sempre assim, pá, vai dar. Aí eu fico enrolando, eu não corro, e aí quando eu vejo eu fui muito devagar. Então nós vamos se achando. Se precisar a gente negocia. Vocês já estão fodidos mesmo? Tem aula até fevereiro, é ou não é? Fica aí carnaval, não ficar mais, uma semaninha mais, semaninha menos, não vai fazer muita diferença na vida de vocês. Faz nada. Ó, então vocês têm no mínimo aí, mas vou botar por cima 4 aulas aqui. Acho que são 10 conhecimentos bancários? Sim. São mais 14 vezes aí, mais ou menos aí, né? Umas 3 semanas seguidas, mas ainda bem que eu botei separadinho pra não enjoar tanto. Vambora então. Vamos continuar então nossa aula de ontem. Lembra o que nós fizemos ontem? Nós vimos a matéria mais importante na aula de ontem, tá? Ah, eu não vi na aula de ontem, se fudeu. Ontem foi a matéria mais importante de matemática financeira do curso inteiro, que é a base para todas aquelas coisas que nós vamos ver aqui pra frente, que é taxa de juros proporcional e taxa de juros equivalente. Lembram disso? Eu falei que aquele ia ser a base para questões de juros simples ou juros compostos, tá? Bom, vamos lá, nós vamos trabalhar hoje então em cima de juros simples, juros compostos aí, vamos brincar em cima disso aí a aula inteira, ok? Então, vamos ver aqui então. Vamos imaginar uma seguinte questão então. Vou botar aqui. Hoje. Ai. Ok? Vamos começar assim, ó. Imaginamos que o cara faça um empréstimo de 6 mil reais. A taxa de juros é 10% ao mês, o prazo que ele pegou emprestado é 3 meses. Eu quero saber qual o montante que vai gerar, tanto no juros simples quanto no juros compostos. Se for juros simples, qual o montante? Se for juros compostos, qual é o montante, tá? Então nós vamos fazer os dois ali. Vamos começar por aqui, tá? Então começamos aqui, vou deixar esse aqui e vou começar resolvendo primeiro se for juro simples, tá? Então, se for juros simples, eu vou fazer essa transformação aqui como juros simples. Então, eu tenho aqui 10% ao mês. Eu tenho que transformar por quanto tempo ele pegou esse dinheiro emprestado? 3 meses. Então, eu tenho que transformar essa taxa para taxa de 3 meses, né? Para ambos, eu tenho esse fluxo de caixa aqui, ó. Vou fazer o fluxo aqui, ó. O cara pegou 6 mil reais emprestado, vai pagar daqui 3 meses. E a taxa de juros, ela é para cada mês, ela é de 10%. Então, para ambos os casos, eu tenho que, primeira coisa, descobrir qual é a taxa total aqui desse período, que é fazendo aquela transformação. Não posso fazer juros simples ou compostos, né? Então, se é 10% ao mês, eu vou transformar em taxa proporcional, porque é juros simples, taxa proporcional, né? Mês para 3 meses, aumenta ou diminui? Aumenta. Quantos meses tem em 3 meses? 3. Então o que eu faço? Multiplico ou divido? Multiplico 10 vezes 3. 10 vezes 3? 30%. Essa é a taxa total no período. Então eu passo a ter uma taxa total no período, passo a ter uma coisa assim, então.
Aqui eu vou ter 6 mil, né? Aqui eu vou ter um total de 30%. Tudo bem? Então eu quero saber exatamente esse montante. Ora, se eu pegar esse meu capital, aumentar ele em 30%, eu tenho o meu montante, é ou não é? Então, o meu montante vai ser o meu capital vezes esse fatorzinho de acréscimo que nós vamos dar aqui. Logo, o meu montante é o capital, que é 6 mil reais, vezes 1,3. Tá claro? 1,3? Para dar um acréscimo de 30%? 1,3. Logo, 3 vezes 6, 18, 1.800 com mais 6 mil, 7.800 reais. Alguma dúvida, alguma dificuldade em fazer essa questão aqui? Sim ou não? Tranquilos? Ok. Agora, presta atenção aqui uma coisa importante, ó. Vou colocar aqui do lado a resolução se for juros compostos. Então, vou botar aqui, ó. Se a questão tivesse falado em juros compostos, eu ia usar taxas equivalentes. Sim ou não? Antes de começar a resolver aqui, antes de começar a resolver taxas de juros equivalentes, eu quero que vocês já me digam já sobre o resultado. O que dá para afirmar desse resultado aqui? Taxa de juros equivalente. Vai ser maior, vai ser igual ou vai ser menor? Maior. Vai ser Por que é maior? Porque é juros compostos, mas é porque eu tô subindo. Porque se essa seta aqui fosse para baixo, ia ser o quê? Menor. Tudo bem? Eu já sei que vai ter que dar mais do que 7.800 nesse caso. Então vamos embora. Olhem só. Então, seguindo essa lógica, o que eu vou ter aqui? A transformação agora vai ser 10% ao mês, mesma coisa, para 3 meses, só que agora está juros equivalente. Então, o raciocínio é o mesmo. De mês para 3 meses, aumenta. Quantos meses tem 3 meses? 3. Só que agora, como que eu faço essa transformação? É 1,1, que é uns 10%, tudo bem? Elevado na 3 ou na 1 sobre 3? Na 3, porque está aumentando, beleza? Como eu vou fazer isso? Pode ser multiplicação, nesse caso, porque a potência é baixa. Posso ir naquela tabela, ou posso pegar os dados que a questão dá do lado. Tanto faz. De alguma maneira, você vai chegar nesse 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Resposta dessa multiplicação aqui, ou tabelas, você vai encontrar 1,331. Esse é o valor que você vai encontrar, tá? Se eu encontrei, eu tenho um fluxo assim, ó. Se eu encontrei aqui 3 meses, né? 1,331, quantos por cento de juros teve daqui para cá? Quantos por cento de juros? Quantos juros tem aqui? 33,1%, tá claro? Então o que eu vou ter que fazer agora? Pegar o meu capital e dar um acréscimo não de 30%, e sim de 33,1%, tá? Beleza, o processo é o mesmo, ó. Montante vai ser o meu capital vezes esse fatorzinho de acréscimo. Montante é igual ao meu capital, 6 mil reais, vezes... Qual é o fator de acréscimo? Aqui eu já acho direto o fator, ó, não é o fator de acréscimo? Então, 1,331. Então, no caso, 30%, 3 vezes 6, 18 dá 1.800, com mais 180, 1.800 com mais 180, 1.980, com mais 1%, 80 com mais 60, puta que pariu, 1.940, acho que vai dar isso. Acho que vai dar 7.940. Alguém faz essa conta, por favor, aí? Pra confirmar. Não pode dar isso, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 6, 18. Não pode dar isso, eu acho, mas sei lá. Quem faz aí? Não, não é isso. Tá errado aqui. Ninguém tem calculadora agora, vocês. Então eu vou fazer na mão. 7, 9 e 86. 86. Vê que esse 40 tá viajando aqui? 86. Tudo bem. 7.986. Faz certo, ó. 6 vezes 1, 6. Tá aqui o 6. 6 vezes 3, 18. 8 vai 1. 6 vezes 3, 18. Com mais 1, 9. 6 vezes 1, 7. Fechou, é exatamente isso. Ok. Então, achei o meu montante. Como nós já havíamos prevendo... Previsto é uma coisa que já aconteceu. Pré-visto. Muito bom. Pré-visto. Visto previamente. Como nós já havíamos visto previamente, juros compostos ia dar mais, porque a porcaria da seta está para cima. Deu mais ou não deu? Deu. 7,96. Professor, deu muito mais? Não, não deu muito mais. Por quê? Porque a taxa é pequena, 10, e o período é pequeno, 3. Por isso que deu próximo.
Se a taxa fosse maior e o prazo fosse maior, essa distância vai se aumentando com a medida que a gente vai procurando ali. Tranquilos? Então, aqui eu vou preencher os valores, ó. Se for juros simples, nós vamos trabalhar com 7.800. Se for juros compostos, nós vamos trabalhar com 7.986. Tranquilos? Deu, meninas? Deu. Ó, o que eu vou ensinar vocês agora? A calcular, vou mostrar para vocês que com essa nossa única fórmula aqui, ó, que é a mesma que eu usei para os dois, eu consigo encontrar qualquer uma das variáveis, não importa se é juros simples, não importa se é juros compostos. Tudo bem? Então, o montante nós vimos que dá para calcular nos dois. Sim ou não? Primeira coisa muito importante, olha só. Em uma questão de juros simples e juros compostos, antes da gente começar a calcular feito loucos, existem 3 maneiras dessa coisa ser dada em concurso, numa questão de prova. Trivial, vou botar aqui, ó, passo 1, maneira basicão. Ele vai dar 3 variáveis e vai te pedir uma quarta. 3 variáveis e pede uma quarta. Essa é a maneira trivial. O que é isso, professor, essa maneira trivial? Peguem aqui, tá? Aqui eu só tenho uma variável, montante. Aqui é para juros simples e juros compostos. Vamos trabalhar aqui, ó, com juros simples. Quantos caras eu tenho? 4. Capital, taxa, prazo, montante. Ele vai te dar 3 desses caras. Podendo entrar aqui também os juros, né? Obviamente, se eu perguntasse qual é os juros aqui na primeira operação, né? Se é 6.000, 7.800, qual é os juros? 1.800. Pode entrar também os juros. Ele dá 3 variáveis e pergunta um cara. Essa é a maneira mais fácil de resolver. Sempre que ele der 13 e perguntar 1, igual por exemplo aqui, ó, eu dei 13 e perguntei 1, é tranquilo. Essa é a maneira simples, tá? Segunda maneira, ele vai dar 2 variáveis e 2 operações. Como funciona isso? É assim, ó. Ele vai falar, esse tipo de questão é assim. Ele vai dar uma variável a menos. Ele vai falar assim, ó, um certo capital, por exemplo, tá? Ele não deu capital, então falou um certo capital, foi aplicado a uma taxa de 10% por 3 meses. Ok? E gerou um montante tal. Aí ele dá essas 3 variáveis para essa primeira questão. Aí ela fala, esse mesmo capital, aplicado à taxa de 10% em 3 meses, vai gerar qual montante? Então, para essa segunda conta, que é o montante que eu quero, eu não tenho nenhum capital e nenhum montante. Só que eu preciso da primeira operação para descobrir primeiro o capital daquela, para depois jogar o capital na segunda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que vai acontecer? Normalmente, essas questões, quando ele vai dar... Ó, tá faltando um dado, porque se tu pegar a última operação, você não sabe qual capital, é esse certo capital, que foi aplicado nesses 2 caras, gerou qual montante eu quero saber. Então, tem 2 variáveis, só que eu tenho 2 contas. Quando eu tenho 2 contas, eu consigo achar o resultado de 2 variáveis. Então vai dar mais trabalho. Ou ela coloca assim, aí ele pode misturar juros simples e juros compostos nessa questão também. Fala assim, ó, um certo capital aplicado a essa taxa, esse prazo, gera tal montante a juros simples. Se ele for aplicado da mesma maneira a juros compostos, qual montante ele vai gerar? Então, eu vou ter que ter 2 contas. O que nós vamos ter nesse tipo de questão é mais trabalho. Sim ou não? E a terceira maneira, ele vai dar uma única variável e uma única operação. Aí, meus amores, você vai pensar, porra, como é que eu vou resolver? Porque se eu tenho uma variável, aqui na verdade eu tenho uma incógnita, ó, eu quero descobrir um cara só. Aqui eu quero descobrir um cara. Se eu quero descobrir um cara, tendo uma equação, eu resolvo. Aqui eu quero descobrir 2 caras, porque são 4 variáveis no total. Se ele deu 2, tá faltando aqui 2, sim ou não? Então falta descobrir 2 caras, sei lá, o x e o y. Mas eu tenho 2 operações, então eu consigo resolver. Se eu desse para vocês assim, ó, x mais y é igual a 10. Qual o valor de x? Qual o valor de y? Não vai conseguir resolver. Existem vários. Pode ser 2 e 8, pode ser 1 e 9, pode ser infinitas combinações. Agora, se eu pegar e der 2 equações, x mais y é igual a 10 e x menos y é igual a 2.
Ah, professor, agora eu já consigo resolver. Porque você vai montar um sisteminha, lembra disso? Ó, 2x é igual a 12, logo x é igual a 12 dividido por 2, x é igual a 6. E o y, consequentemente, vai ser 4. Pronto, resolvi a questão. Olha que barbada. Mas por quê? Porque tinha duas equações. Então, quando eu tenho duas variáveis, eu preciso de duas equações. Aqui só tem um cara para descobrir, só uma equação resolvo. Agora, e aqui? Quando ele der só uma variável, ou seja, tá faltando três caras. Falta saber o x, o y e o z, tá? Falta saber x, y e o z. E só deu uma operação. Humanamente é impossível de resolver isso. Esse é o tipo de questão, não importa, que algumas das variáveis, normalmente duas que estão faltando para você resolver, porque se ele der mais duas você mata, e você vem para o exemplo trivial, né? São variáveis que eu vou chamá-las de sujeito oculto. Sujeito oculto da oculto, ok? Da operação. Então, essas variáveis elas vão ser sujeito oculto. Essas variáveis certamente serão montante e capital. Ele vai usar uma coisa assim, ó. Um capital triplicado. Qual a taxa de juros que faz um capital triplicar após 2 anos? Pronto. O que ele te deu de números? 2 anos. 2 anos. Então ele só te deu uma variável. Qual é a taxa de juros? Ele já te diz o que ele quer. Ele quer a taxa, ok? Que vai fazer um capital triplicar em 2 anos. Apesar de ele não ter dado o capital, ele não ter dado o montante, ele disse a relação entre um e outro. Ele vai ter que triplicar. Nesse caso aqui, você vai ter que atribuir valores ao capital e ao montante para resolver. Nesse caso aqui. Nós vamos resolver todos esses casos, tá? Todos esses casos aqui nós vamos resolver para vocês verem exemplos de cada um desses. Mas é assim que se cai juros simples ou juros compostos. Não tem outro mistério. Ou uma questão curta e grossa, ou duas questões em uma, ou então essas que parece que está faltando algum dado, mas na verdade o dado está lá. Essa relação de triplicar, quadriplicar, e aí ele vai dar algum dado oculto nessa brincadeira ali. Tranquilos? Vamos começar com as triviais. Pegando primeiro só as triviais, onde nós vamos ter sempre 3 dos dados e vai pedir um quarto. Então vamos ver que com essa forma a gente consegue sempre achar o quarto cara, tá? Começando então, procurando o capital, o montante foi um sucesso nas 3, né? Agora imaginamos que ela tenha dado o montante e me pergunte qual é o capital. Então vamos primeiro o cálculo do capital, tanto a juros simples quanto a juros compostos, tá? Então vamos padronizar, azul simples, vermelho composto. Calma, eu vou deixar depois o quadro para vocês tirarem fotos, tá? Beleza? Ó, então, primeiro, capital. Procurar o capital a juros simples, ou seja, taxa proporcional. O que vai acontecer? É como se ele me dasse esses valores aqui e tá faltando esses 6 mil. Ele deu pra mim, ele dá como ele quiser, não foi pra você? Ai, meu Deus do céu. Então hoje vocês estão, né, terríveis. Que dia tem aula de português aqui? Terça? Vocês estão precisando, viu? Ó, crianças, é como se ele me entregasse as 3 variáveis e não me forneceu o capital de 6 mil. Então eu não sei esse capital. Ele falou, olha, um cara fez um empréstimo de um certo valor a uma taxa de 10% ao mês, vai pagar em 3 meses. O valor que ele usou para pagar, para liquidar esse empréstimo, foi de 7.800. O quanto ele pegou emprestado? Essa é a lógica, tá? Então eu vou vir para cá, ó. Mesma lógica nessa coisa. Taxa de juros simples. Eu vou fazer essa mesma transformação que a gente fez lá, de 10% ao mês para 3 meses. Que nós já fizemos isso aqui. Quanto é que deu lá? Juros simples aqui, ó. Essa transformação de taxa deu quanto? 30%. É igual esse fluxo de caixa. A diferença é que eu tenho esse cara final aqui, ó, que é 7.800. Eu tenho que o total aqui é 30%, mas eu não tenho esse cara que é o capital. Essa é a diferença. Vai mudar só a variável da minha forma, mas tudo é igual. Eu vou usar a mesma forma. Montante é igual a capital vezes um fator de acréscimo, certo? Montante, agora eu tenho ele, que é 7.800. O que eu não tenho é o capital. Agora, se a taxa total é 30%, o fator de acréscimo é quanto? 1,3. Logo, o meu capital vai ser 7.800 dividido por 1,3. Obviamente, quando eu fazer essa conta, tem que dar exatamente
R$6.000. Vai dar exatamente R$6.000. Não vai ter nenhum mistério fazer essa conta aqui. Tudo bem? Só vou ter que fazer uma conta de divisão ali no final. A mesma lógica se fosse juros compostos, né? Então, juros compostos seria taxas equivalentes. Eu teria a mesma coisa, 10% ao mês, tem que transformar para 3 meses. Vai dar os mesmos 33,1%. Então, eu vou ter aqui 33,1%, o mesmo fluxo de caixa, né? Aqui 3 meses, ó, esse total aqui é 33,1%, só que agora eu tenho o valor do montante, que é 7.986. Ele vai falar, olha, o montante foi 7.986. 7.986, ele quer saber exatamente o capital, então vai ficar montante igual a capital vezes um fator de acréscimo. Esse montante 7.986 é igual ao capital vezes o fator de acréscimo 1,331. Logo, capital 7.986 dividido por 1,331, tá? Vai dar exatamente os meus R$6.000 essa divisão, vai ter que dar. Para bater, não tem mistério, procurar o capital também. Vai mudar só a conta, ao invés de fazer uma multiplicação, eu vou fazer uma divisão. Tá claro até aqui? Tudo bem? Tranquilos? Então, procurar tanto o montante como procurar o capital, não muda nada, pouco trabalho. Beleza? Agora, vamos lá. Esses são triviais, capital e montante, tá? E, obviamente, achar os juros também é trivial, porque se tu acha o capital, acha o montante, você sabe os juros, né? Quanto é que teve de juros no juros simples aqui? 1.800, ó. E os juros compostos? 1.986. Você consegue olhar os dois, você consegue saber o quanto tem de juros, que é a diferença, né? Os juros é o montante menos o capital. Tá claro até agora? Ok. Então, beleza, nós já vimos como calcula esses caras. Agora vamos ver como faço, por exemplo, para calcular qual é a taxa. Vamos tentar encontrar essa taxa de juros nessa questão, como seria, tá? Então, se ele quisesse saber a taxa, ele ia dar os outros dados. Nós estamos trabalhando desse partido aqui, ó, desse princípio, né? Os outros dados serão fornecidos e a taxa não vai ser fornecida. Então, ele vai falar assim, ó como ficaria o texto disso. Fulaninho aplicou R$6.000 por 3 meses e resgatou 7.800 em juros simples. Sempre tem que dizer se é juros simples ou composto, né? Qual é a taxa dessa operação? Qual é a taxa de juros dessa operação? Beleza? Então agora nós vamos brincar então com o cálculo da taxa, de juros. A começar com juros simples. Então, em juros simples, que é proporcional, eu passo a ter um fluxo assim, ó. Ele aplicou 6.000, ele resgatou 7.800 após quanto tempo? 3 meses. O que eu quero saber é qual é a taxa total desse período aqui. Beleza? Notem que agora, para a minha formulazinha, que é montante igual ao capital vezes o fator, a questão está me dando o capital, ela está me dando o montante, o que ela não me deu é a taxa. Mas eu consigo encontrar aquele fator para ajudar a minha vida. Então, olha como eu vou fazer isso aqui. Eu vou usar a minha fórmula, ó. Montante igual a capital vezes um fator de acréscimo. Montante, 7.800 igual capital, R$6.000 vezes fator de acréscimo. Esse fator de acréscimo vai ser 7.800, ó, o 6.000 está multiplicando, passa dividindo. 6.000. Fator de acréscimo vai ser o resultado dessa divisão, ó. Quando eu fizer o resultado dessa divisão, eu vou achar exatamente 1,3. É isso que eu vou encontrar no resultado dessa divisão aqui. Vou lá, professor, eu não sei como é que faz essa divisão. Vamos lá, né, cabeção. 78 por 60, olha só aqui, ó. 78 dividido por 60, né? Dá 1. 1 vezes 60, 60, sobrou 18. Dá para dividir? Não. 0. Dá quanto? 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Exatamente 1,3. Tá aqui o que eu encontrei. 1,3 é o meu fator. Prestem atenção, se o meu fator é de 1,3, qual é o total de juros acumulado aqui? 30%. Então o que eu tenho? Olha só, olha o raciocínio. Eu tenho 30%, que é o total de juros. Agora, qual é o total do prazo? Qual é o total desse prazo? Então 30% para 3 meses. E eu quero saber o quê? Aí você vai ver o que a questão vai pedir. A questão vai perguntar assim, ó. Qual a taxa de juros mensal? Ela quer a taxa ao mês. Ela poderia perguntar, qual a taxa de juros anual? Ela quer a taxa ao ano. Qual a taxa de juros semestral? Ela quer o semestre.
Em geral, a questão nesse caso vai perguntar qual é a taxa de juros mensal. Então vamos imaginar que ela está perguntando qual é a taxa de juros ao mês. Depende do que está no texto, tá? Então é uma simples transformação que nós estamos careca de saber. Agora, se é juros simples, taxa proporcional. De 3 meses para mês, aumenta ou diminui? Diminui. Quantos meses tem 3 meses? Multiplica ou divide? 30 dividido por 3? 10% ao mês. Matei a questão, achei a minha taxa de juros. Mesma linha de raciocínio vai ser utilizada se ele falasse em juros compostos. Mesma linha de raciocínio. Aí eu ia trabalhar com isso aqui, ó. Juros compostos, eu vou botar aqui composto, que é taxas equivalentes, ok? Eu ia trabalhar com mesmo fluxo, ó, 6 mil. Claro que composto ele ia ter que me dar esse montante aqui, ó, saúde, senão não ia bater, né? Esse é o montante composto, 7.986, 7.986, e ele ia falar 3 meses, ele ia falar qual é a taxa de juros compostos, no qual um capital de 6 mil é aplicado por um período de 3 meses e gera um montante de 7.986. Beleza? Vamos tentar encontrar essa taxa. Mesmo processo. Montante é igual a capital vezes fator de acréscimo. Meu montante aqui é 7.986, igual ao meu capital que é 6 mil reais, vezes um fator de acréscimo. Esse fator de acréscimo vai ser 7.986 dividido por 6 mil reais. Obviamente, quando eu fizer essa conta, eu vou ter que encontrar exatamente o meu fatorzinho, 1,331. Essa conta tem que dar exatamente 1,331. E vai dar 1,331 aquela divisão, vai dar exato aquilo ali. Ora, se eu encontrei 1,331, eu descobri que a taxa total aqui é de quanto? 33,1%. Então eu tenho um fluxo assim, ó, onde eu tenho uma taxa de 33,1% para quanto tempo? 3 meses. E eu tenho que transformar para uma taxa ao mês. Isso a juros compostos, ou seja, taxas equivalentes. Tudo bem? Como é que eu transformo isso? Vou pensar. Primeiro, 3 meses para mês. Aumenta ou diminui? Diminui. Quantos meses tem 3 meses? 3. Eu vou usar o meu fatorzinho, 1,331 elevado. Agora presta atenção. Elevado na 3 ou na 1 sobre 3? 1 sobre 3, ok? Beleza. Como que eu vou resolver isso? Ou será uma tabela, ou será aqueles dados que tem ali, certo? Ou então tem uma outra lógica que já caiu em concurso. Como eu disse, resolvendo na mão nunca caiu. Mas eu cheguei a comentar com vocês ontem que existe uma terceira maneira que isso já caiu, que o cara conseguia resolver sem tabela, sem dados fornecidos e sem fazer conta. Como? Ele vai fazer essa conta aqui. Não tem tabela. Como é que ele vai extrair raiz cúbica aqui? Ele não vai conseguir extrair raiz cúbica aqui. Tudo bem? Não vai ter tabela. Não tem aqueles dados que a gente lembra que eu botei a potência, a gente olha o resultado e procura o cara que está elevado a 3, que eu posso procurar um cara que é elevado a 3, dê isso aqui. Então, se for nos dados, ele põe umas coisas assim, ó. Adote para essa questão 1,1 elevado na 3 vai estar exatamente 1,331. 1,1, 1,2 elevado na 3, aí vai ter o número. 1,3 elevado na 3 vai ter outro número. Aí você vai por quê? Procurar esse valor 1,331 nesses resultados. Aí você, encontrei ele aqui. Se é esse cara aqui, quem foi o cara que elevado na terceira potência deu 1,331? Foi 1,1. Logo a taxa é 10%. Então, quando tem esses dados ali, é muito fácil, é procurar. Tabela é procurar, não tem erro. Como eu disse, isso já caiu sem nenhum dos dois. Como? Quando isso cai sem nenhum dos dois, o cara faz o seguinte artifício. Ele vai lá nas alternativas, olha a lógica do cara. Ele vai lá nas alternativas e coloca lá a resposta certa. Quanto é que a gente sabe que vai dar isso aqui? Quanto é que vai dar isso aqui? Não, a resposta 1,1, ou seja, quantos por cento vai dar isso aqui? Vai dar 10%, sim ou não? Ok. Ele vai ter lá a alternativa, sei lá, na letra A vai estar lá os 10%. Na letra B vai estar aqui 33, 12%. Na letra C,
13, letra D, 14, letra E, 15. Essas serão, por exemplo, exemplo das alternativas. Aí você vai pensar o seguinte, né? Tá, como é que o cara vai saber que é 10? E que não é 12? E que não é 13? Existem duas maneiras disso ser feito. Uma é realmente quando o cara tá com muito mau humor e quer foder todo mundo. Aí ele coloca as alternativas, você tem que fazer o processo inverso. Você vai ter que pegar uma das alternativas, quando a potência é pequena, isso acontece. Vai ter que pegar a alternativa e fazer, por exemplo, vou testar o 1,12. Aí tu vai fazer 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12 3 vezes. Se der esse resultado é porque é ele. E aí por teste você vai resolver. Mas aí não é o normal. O normal quando isso acontece, raramente acontece. E quando acontece, o normal é o seguinte. O que ele quer saber? Se você tem o tino de juros simples e juros compostos. Por exemplo, aqui qual é a taxa de juros que eu tenho total no período? 33,1. Para quanto tempo? 3 meses. Se fosse juros simples, quanto é que daria isso? Quanto é que daria? 33. Pensa 33 para 3 meses. Quanto é que daria juros simples? Aproximadamente 11, sim ou não? 11 é juros simples, é ou não é? Agora, juros compostos, vai dar mais ou vai dar menos que juros simples? Nesse caso, vai dar mais ou vai dar menos? Menos porque a porcaria da seta tá pra... Vai dar menos, sim ou não? Sim. Qual das alternativas é a única que é menos que 11%? Entendem isso? Isso é comum cair em concurso. Quando cai essas coisinhas assim, ele vai por essa linha. Pra ver, pô, o cara, se o cara tem a sacada, o cara nem vai pensar. Aí você pode pensar em testar. Se você tá inseguro, testa 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 para chegar nessa resposta. Ok? 90% dos casos, ou é tabela, ou é dados. Mas ainda existe essa coisa de cobrar justamente esse raciocínio, que é aquela coisa, seta para cima, seta para baixo, composto rende mais, composto rende menos. E isso tem que estar muito claro para vocês. Tudo bem? Tranquilos? Eu vou dar um tempo para vocês copiar para a gente procurar as outras variáveis, tá? O tempo ali principalmente. Então, tempo para quem quiser copiar. Tira a foto, o pessoal dá print screen aí, tá? Enquanto copia, eu vou dando salvos, que eu tenho muitos salvos para dar hoje. Eu vou começando os meus salvos aqui. Salvos do Brasil inteiro. Filma um salve aí, Wellington, por favor. Salve para Glauci Maciel, de São Paulo. Jonathan Damascena, de Brasília, Distrito Federal. Lídia Marreira, de Recife, Pernambuco. Olha o pessoal do Brasil inteiro. Líria, de Sacramento, Minas Gerais. Onde vocês vão, meninos, essa hora? Chimarrão essa hora. Luciane de Souza Pereira, Vacaria do Rio Grande do Sul. Willy Rafael de Arapongas, Brasília, Distrito Federal. Salve para os filhos dele, Lucas Rafael e Vinícius Rafael e Jéssica Guedes, Minas Gerais. Apesar do cheque rancho, família grande, hein, ô Willy? Beleza, depois eu mando mais salves. Depois tem mais salves aqui. Parei aqui na Marcela, vou dobrar aqui pra me achar depois. Copiem, povo!